Boa tarde, galera do LCD em Movimento. Valeu a pena a espera, vocês que estavam aguardando a gente aí, porque esse programa, particularmente, eu estou muito feliz e acredito que outras pessoas também vão estar se sentindo contempladas por essa mesa de hoje. Foi uma demanda que surgiu aqui pelo laboratório, então a gente, de fato, não poderia deixar de fazer essa mesa e eu fico muito feliz e já começo agradecendo a presença das nossas convidadas. O nosso tema de hoje, dia 26 de abril de 2019, inclusão social, pessoas com deficiência. Tá? Então, pedindo a vocês que estão aí seguindo a nossa página do Facebook, por favor, aquele momento merchan, compartilhe nas suas páginas. Depois o programa vai ficar gravado lá. Tá? A gente também está com página no Instagram e estamos com um canal no YouTube. Ok? Então, LCD em Movimento, a nossa página no Facebook é Laboratório de Comunicação Dialógica. É só seguirem a gente lá, tá? E eu vou fazer uma breve apresentação, depois vou passar o microfone para as convidadas e elas falam por elas mesmas, porque quem sou eu para apresentar as pessoas, elas cabem muito mais do que um breve resumo, né? Mas já agradecendo aqui a presença da Fernanda. A Fernanda Norato, ela é atriz, é a primeira repórter com síndrome de Down do país, palestrante, trabalha com projetos sociais para a inclusão de jovens portadores da síndrome de Down e outros tipos de deficiência. Fernanda, muito obrigada pela sua presença aqui no laboratório. Com certeza a gente vai poder conversar bastante, né? Também estou aqui com a presença da Vanessa Bruna. A Vanessa é deficiente visual, formada em produção audiovisual, idealizadora do canal Cego em Ação, onde aborda como conhecer, desmistificar e quebrar barreiras e reaprender. Tá? Obrigada, Vanessa, pela presença aqui na nossa mesa, compondo junto com a gente. Estou também aqui contando com a presença da Juliana Prata. Juliana é professora da UERJ, criadora do blog Sua Vida Acadêmica, é mãe do Davi, de 6 anos, que é portador de autismo. Tem se organizado com outras mães de crianças com autismo para criar uma rede de apoio e conversas. Juliana, querida, muito obrigada por também estar presente aqui junto com a gente. Estou também com a Mariana Bafini de Castro. A Mariana é artista plástica, pedagoga, pós-graduada em arte-terapia e especialista em acessibilidade cultural. Ela presta serviços de assessoria a museus, instituições culturais e educacionais pelo Inclui-me Arte e Cultura para Todos. Então, Marina, muito obrigada pela sua presença, com certeza. Depois você vai falar sobre várias coisas aqui que ela já adiantou para a gente. Também estou aqui com a mãe da Fernanda, né? Que está aqui somando. Ela disse que é tímida, mas a gente trouxe ela para compor junto com a gente. Né? Daqui a pouco perde a timidez. Tá? Vou passar o microfone para vocês. Vocês podem começar falando um pouco, até para situar um pouco o trabalho de vocês. E já adiantando algumas coisas que foram surgindo também quando eu falei da demanda, a gente está num momento que foi um momento em que o atual governo assinou um decreto pretendendo encerrar as atividades do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, a gente sabe que está num momento delicado para lidar com qualquer tema. E, quiçá, um tema como o tema da inclusão, que é um tema que a gente sabe que exigiu uma série de lutas para que, enfim, pudesse estar em pauta e agora você extinguir um conselho que luta pelos direitos dessas pessoas, imagina como que isso é um problema. Então, já jogo essa provocação inicial, mas peço para vocês também se apresentarem e falarem um pouquinho de vocês, tá? Então, vou passar aqui primeiro para a Vanessa, que está aqui do meu lado. Vanessa? Tinha que ser eu para começar. Alguém tem que começar, né? O jogo só começa quando chuta a bola. Então, vamos lá. Como se apresentou, eu tenho um canal no YouTube. E esse canal veio do quê? Do momento que eu perdi a visão. Perdi a visão, não conhecia nenhum cego, não tinha na família nenhum deficiente. E aí foram surgindo várias perguntas, as pessoas não sabiam como me receber e nem eu sabia como me portar com essa situação toda. E aí eu resolvi criar o canal no intuito de... A ideia do canal no início, ela é totalmente diferente do que acontece hoje com ele. No início era para eu falar sobre como é que é ser cego, o que aconteceu, como eu me adaptei à bengala e tudo mais. E aí a demanda foi mudando e hoje a gente fala sobre os problemas sociais de inclusão, como as pessoas veem os deficientes
e como os deficientes se veem nessa sociedade. Então, ele mudou o perfil dele, apesar dele hoje ainda do canal, ele hoje ainda ajudar pessoas a se aceitarem, a entender que a vida não para após perder a visão e tudo mais. Hoje ele tem uma demanda mais nessa pegada, da gente conversar sobre os projetos que acontecem, o que está acontecendo, quando eu vou a um lugar e não é acessível, e se diz acessível, e essa é a ideia do canal. Em contramão também, eu fiquei muito feliz quando a Laís me convidou para participar do debate, porque eu discuto uma coisa muito interessante. As pessoas falam do deficiente, mas não é o deficiente que fala dele. Sim, a ideia não é nunca é o deficiente. Ninguém nunca me perguntou nada. O pessoal vai lá, bota um piso tátil que não serve e fala, bota lá o carimbinho, acessível. Para quem? Para quem? Quem foi ali? Qual foi o deficiente que foi ali testar? Então, a gente tem dentro desse nicho dos deficientes, a gente fala, não faça nada para nós, sem que estejamos lá, né? Porque não adianta você fazer, você não sabe a minha demanda. Então, quando eu recebi o convite, falei, pô, que legal. Na academia, porque é daqui que eu acho que saem as ideias e os pensamentos futuros, é da parte acadêmica que sai, é aqui que a gente tem que inflar essa vontade, essa necessidade, e de falar no programa de vocês sobre isso. Obrigada. Pode passar. Meu nome é Fernanda Honorato. Sou primeira repórter com a síndrome de Down, reconhecida pelo Ranking Brasil, inclusive até pelo mundo. E o meu programa especial traz informações de pessoas com várias deficiências. Esse programa especial, ele passa todo sábado ao 12h30. E ele serve de lição para muita gente, de ter oportunidade de um dia trabalharem, de ter o seu próprio emprego, se sustentar, ajuda muita gente, de superação, de garra, assim como eu tive uma oportunidade. Porque a minha chefe, a Ângela Patrícia Henning, acreditou muito em mim. Ela viu que eu dava para coisa, porque eu já nasci com um dom. Eu me encantei pelo jornalismo, porque quando eu era pequena, eu já vivia entrevistando a minha família, Delcia Maria Gabriela, do qual eu tive orgulho de estar com ela. Estive no SBT, entrevistei a Marília, e ela foi um amor de pessoa. Você quer trocar comigo, Fernanda? Daqui a pouco você vai entender isso. É brincadeira. E essa tarde vai ser maravilhosa conversar com vocês sobre inclusão de pessoas com deficiência. Sou totalmente a favor da inclusão nas escolas e nas faculdades. Boa tarde, eu sou a Marina Baffini de Castro e eu trabalho com acessibilidade em espaços de educação e cultura. Então, como a Vanessa colocou, eu acho que tem toda a relevância o caso da consultoria das pessoas com deficiência ao trabalho que é feito para elas. Então, tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre tenho a consultoria de quem realmente vai utilizar os recursos, né, para que tudo saia de acordo com a necessidade de cada individualidade, né? Então, isso é bastante relevante nesse caso. E eu comecei a minha carreira nessa área já faz 7 anos. Eu dava aula, eu era professora de artes, e eu percebi que a demanda dos alunos com deficiência não era suprida, não haviam recursos, materiais adaptados, o que ainda hoje é bem escasso, né? E pensei na importância de fazer esse tipo de material. E aí foi assim que eu mudei um pouquinho a área, né? Ainda dentro da educação, mas mais agora na educação informal. Os meus materiais e as minhas propostas de acessibilidade são para museus, institutos culturais e também escolas que venham a se interessar em ter mais recursos ou curso para professores nesse sentido. Boa tarde, eu sou Juliana, estou muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Sou mãe do Davi, o Davi tem 6 anos, está incluído no transtorno do espectro do autismo. Davi hoje está no 3º dia de aula, um dia de muita emoção, ele foi sorteado para o CAP UERJ,
Ele está no 3º dia, todo animado, bem adaptado. E é um motivo de muita felicidade estar aqui conversando com vocês e também participando de um processo que é um pouco que vem da fala da Vanessa, que é um empoderamento, é o que a pessoa tem a falar sobre a vida dela. E quando eu saí de casa, eu até comentei com a Laís da produção, que quando eu saí de casa eu falei para o meu filho, olha, eu vou lá na UERJ dar uma entrevista. Anos. Passa aqui. A mãe da Fernanda está tímida, mas daqui a pouco ela vai, com certeza ela vai perder a timidez. Gente, se Fernanda já foi entrevistada por Marília Gabriela, eu tô até assim me sentindo o que eu tô fazendo aqui, né? E, gente, olha isso, gente, o poder da pessoa, né? Gente, então, são questões assim que eu vou fazer mais iniciais assim para a gente pensar. Desses movimentos, comentando um pouco até da fala da Fernanda, você começou o seu trabalho a partir do momento em que você percebeu que era uma necessidade sua e tentando ajudar outras pessoas. Então, eu falar um pouco desses começos de vocês, porque, assim, hoje a gente está percebendo que, por exemplo, vocês duas, Fernanda e Vanessa, vocês empoderadas, trazendo aí a fala de vocês, e é muito nesse sentido também que a gente buscou pensar o programa, trazer pessoas que pudessem falar a partir das experiências delas, não ter alguém falando por elas, como em breve o Davi vai estar falando aqui também, né? E é para isso que a gente está lutando aqui na universidade. Houve um pouco desses começos de vocês, por exemplo, na família. Como é que foi o incentivo de vocês? Como é que foi esse primeiro momento? Porque a dificuldade de um primeiro momento de lidar com uma sociedade que não aceita muito bem a diferença, como a gente conversou inicialmente. É uma sociedade que não aceita diferenças. E, nesse momento, sobretudo para dizer para vocês, não, vocês são capazes. Se vocês tiveram essas pessoas de influência, se foi na família, se foi de fora, se vocês quiserem comentar um pouco esse ponto, então, eu agradeço. Tá? Pode passar aqui. Em relação à família, eu não tenho o que falar, né? Porque eu morava com a minha irmã sofreu muito com a perda, né? Foi repentina, tive um descolamento, e do descolamento veio a cegueira devido ao glaucoma. E minha irmã sempre, eu podia estar brigando, mexendo no celular, porque aí tem todo... Você reaprende a viver quando você está numa situação dessa, né? Você reaprende tudo. Você reaprende simplesmente a caminhar. E minha irmã, eu ali brincando, não sei o quê, ela passava na sala, passava lá. Falei, cara, por que ela não me ajuda? Aí um dia, conversando com ela, eu falei, não, ninguém vai ficar segurando sua mãozinha e fazendo as coisas para você, não. Pode se virar. O telefone está aí, o computador está aí. E aí foi, dessa forma. Meu marido também a mesma forma. Quando a gente teve o aval do médico que eu não voltaria a enxergar, ele falou, então tá, a gente tem que comprar uma bengala. Como assim? Chorei horrores, né? O sentimento da bengala, né? E menina e tudo mais, se sentir tão vulnerável. Ele falou, você quer ficar dentro de casa? Eu disse, lógico que não. Então, para você sair de casa, você tem que usar bengala. Então, beijo, vai. Então, assim, para eles é muito dessa forma. E o que eu percebo é que a família faz toda a diferença no deficiente. Como a família vai inflar isso nele, faz toda a diferença. Tem pessoas que eu conheço, deficientes visuais, que chegam a uma idade de 20, 21 anos, que nunca fizeram nada sozinhos. Aí eu conheço uma menina que o avô dela morreu, aí a avó dela, já de idade, pensou, o que vai ser dela? Mas aos 21 anos, nunca deixaram ela fazer nada. Então, a família faz muito.
muito disso. Ela pode levar, alavancar, ou ela pode frear, né? Nas possibilidades, assim como o filho dela, quantas possibilidades ela dá para o filho dela? Se ela não der, ele não vai ter, porque ela é a pessoa que está nesse momento fazendo o Davi. Até o Davi poder realmente responder por ele, é ela hoje. Então, se ela não acreditar nele, ele não acontece. Então, tem que ter a crença, né, no deficiente, porque senão não funciona. A Fernanda vai falar agora, que ela deve ter tido um monte de apoio também, já entrevistava todo mundo desde pequena. É verdade. Só que a verdadeira inclusão mesmo, primeiro de tudo, começa dentro de casa, para depois sair para fora de casa e interagir com outras pessoas. Porque na minha infância, eu já sofri alguns preconceitos. Agora, eu não ligo mais. Na minha família, todo mundo briga comigo, conversa comigo. As pessoas nas ruas me param para vir tirar foto comigo, para me pedir autógrafo. E hoje eu sou muito feliz com isso. De igual para igual, porque tem que ter inclusão, sim. Porque na minha época, antes, não tinha uma comunicação como tem agora. Naquela época nem tinha a internet. Agora já tem. Agora tudo está vindo abranjado. Tudo se pega informações via internet e outras informações. E queremos uma cidade muito mais acessível. Tá dando uma volta aqui esse microfone. Assim. Bem, com relação à família, na minha experiência, não foi uma coisa simples. A família passou por uma espécie de luto, assim, de luto pelas expectativas que se tinha acerca do meu filho. Então, era o primeiro neto, eu sou a primeira neta, ele era o primeiro bisneto, então havia toda uma expectativa e a criança se desenvolveu bem até 1 ano e depois começou a desaprender algumas coisas. Então, havia uma preocupação, uma tensão sempre no ar e sempre uma desculpa no ar. Então, ele não ia no colo de ninguém porque ele era muito tímido e fechado. Ele não sorria porque ele era uma criança séria. Ele não apontava porque ele não dava confiança para ninguém. Então, durante muito tempo, houve muita justificativa, muita desculpa porque ele era assim e não era de outro jeito, e até da minha parte também. E teve uma hora que não teve mais como negar, tinha alguma coisa acontecendo ali e a gente tinha que ir atrás. A minha família foi sabendo aos poucos, então a gente teve um diagnóstico muito claro, não havia dúvidas sobre a condição de transtorno do espectro do autismo, mas aí durante um período meu marido preferiu não contar para a família dele, depois eu demorei para contar para os meus avós, imaginando que haveria uma inclusão que não seria beneficiária para o meu filho, uma inclusão de excesso de proteção. Então, ele tem alguma coisa, então vamos proteger. E tanto eu quanto o Gustavo, pai do Davi, entendemos que proteger é entre aspas. Então, a gente precisa, por exemplo, deixar que ele faça as coisas, dar oportunidade dele se desenvolver. O Davi, durante muito tempo, usou cartões de comunicação para falar, os PECs de linguagem, introduzido pela fonoaudióloga dele, e quando isso começou eu fiquei muito mal, porque achei que ele não fosse falar, mas pelo contrário, isso foi um apoio à fala dele. Um dia ele chegou com um cartão de água, mostrou para mim e falou, água, e a partir desse dia ele começou a falar. Então, assim, é um exercício diário, é um exercício de não terminar as frases do Davi, é um exercício de perguntar para ele com qual roupa ele gostaria de sair, é um exercício de perguntar para ele o que ele está achando da comida que ele está comendo. A gente inventou um jogo em casa, eu não sou, embora seja professora, eu não falo muito, nem meu marido. Então, a gente inventou o jogo da conversa. Então, todas as noites a gente conversa sobre a vida. E aí, quer saber da opinião dele, o que ele tem para falar. Porque se a gente não estimular, ele não vai falar. Ele vai ficar sentado, brincando ali com a rodinha do carrinho, ou então vai querer pegar um celular, ou então vai querer fazer uma outra coisa. Então,
eu vejo a minha responsabilidade, para além de mãe do Davi, como uma pessoa que dá oportunidades dele mostrar quem ele é e quem ele pode ser. Então, a família tem esse papel, como Vanessa disse, esse papel de deixar o outro. A família da Fernanda fez um trabalho tão incrível pela Fernanda que ela está aqui. Que ela é a Fernanda, a gente já chegou sabendo quem era Fernanda Honorato, e também por causa dessa mulher, da mãe. Então, a família é realmente muito importante. Tem a fase do luto em algumas situações, como, por exemplo, do autismo, onde não é tão evidente, a criança já não nasce aparentando que está no transtorno do espectro do autismo, você vai descobrir depois. Então, ainda tem uma questão de, não é isso, mas é do luto à luta. E isso é também importante, você quebrar as expectativas com relação ao outro, porque a gente nunca é o que o outro quer, nem o outro nunca é o que a gente quer. Então, isso foi um aprendizado muito importante para além do autismo, para entender que meu filho é único e que ele tem uma maneira de se colocar no mundo, e eu tenho que respeitá-lo a partir do jeito que ele é e do jeito que ele tem para se mostrar na vida. Acho que agora a mãe da Fernanda pode falar. Agora eu vou complementar um pouquinho o que a Fernanda falou, porque realmente é muito importante a família. Eu acho que é fundamental o apoio da família, porque quando a Fernanda nasceu, mais de 30 anos atrás, não existia internet. Eu não sabia o que era síndrome de Down. Inclusive, quando cheguei em casa, que eu fui ver um livro para saber o que era síndrome de Down, estava escrito assim, mal comparando a um idiota. Então, isso aí me botou muito ruim, eu disse que minha filha não ia ser idiota, e passei a estimular, fui procurar. Falei, vou procurar fazer tudo aquilo que pode, né, para ela evoluir. Então, eu tive um apoio muito grande de um médico que disse que eu deveria estimular bastante. Comecei a estimular e dentro de casa ela tem vários primos e todo final de semana a gente nos encontrava na casa da minha mãe. Então eu dizia para o meu sobrinho, eu quero que Fernanda seja tratada igual aos outros. De maneira nenhuma brigou, você vai brigar igual como você brigou com a sua irmã, entendeu? E não quero superproteção. E isso foi muito bom. Eu acho que na evolução da Fernanda. Porque naquela época não é como hoje em dia, que hoje em dia vocês têm tudo aí, né? Inclusive, acesso à informação, inclusive leis que você pode botar na escola. Eu não, eu passei por umas coisas com a Fernanda, que eu botei ela numa escola e uma semana depois me devolveram, que senão todas as mães iam tirar os filhos da escola, se eu não tirasse ela. Então, isso tudo foi um aprendizado e eu tive um apoio assim, muito grande de uma psicóloga da Pestalozzi do Brasil, que ela me falou umas duas coisas que para mim foi muito importante, que eu sempre mostrasse a cara da minha filha. Porque se as pessoas pudessem passar pelo outro lado da calçada, iriam passar, para não ver. Então, que eu tinha que levar ela em tudo quanto era festinha e introduzir ela na sociedade. Pois é. Que tratasse ela de igual para igual com a irmã, que quando as duas brigassem, fossem as duas para o castigo, porque essas crianças eram muito chantagistas. Eu falei, Ela falou, elas te compram com um beijo, e é verdade. Naquela época, ela não é mais. Não, Então, isso foi muito bom, e dá limites. Então, eu posso falar de carteirinha, que realmente a família é muito importante. Eu não tinha a tecnologia que tem hoje em dia, não tinha as ferramentas, e a Fernanda está aí para mostrar que ela desenvolveu, porque ela foi criada de igual para igual. Eu não deixava ninguém ter pena dela. A família ela foi muito bem aceita, primeiro que foi muito bem aceita. Eu, no início, claro, eu tinha 27 anos só, não sabia nem o que era a síndrome de Down. Né? A gente leva aquele choque, realmente, como você diz, vai do luto à luta. Mas quis fazer que a Fernanda sempre falasse por ela.
como hoje em dia existe, nada sobre nós sem nós. Por isso, ela dá palestra no Brasil inteiro, né? Ela viaja o Brasil inteiro. Agora mesmo, a última foi no Ministério Público de Rondônia, que ela foi lá dar uma palestra, e ela fala sobre ela mesma. E eu acho que isso foi muito bom para o desenvolvimento dela. Entendeu? Então, é isso. Desculpa que eu falei demais. Não, claro que não. Gente, mas gente, maravilhosa. Para quem estava com vergonha, né? Tava escondendo o jogo pra gente. Tava escondendo o jogo. Tá maravilhosa. É porque, na verdade, são relatos que a gente precisa ouvir, porque são relatos que muitas pessoas que passam por essa situação ficam se sentindo muito isoladas e aí não tem com quem conversar. E aí ficam naquela coisa, e agora o que eu faço? E muito ainda naquela visão de que, como a Vanessa chamou a atenção, muitas pessoas ainda não estão aí inseridas e muitas famílias ainda tratam de uma outra maneira, preferem proteger e colocar quase dentro de uma bolha, né? E aí, aproveitando esse gancho e falando sobre acessibilidade e coisas que estão sendo produzidas, fala um pouco, pediu a Marina falar um pouco sobre o trabalho dela, que a gente já teve a oportunidade de ver aqui, trabalho maravilhoso que ela faz, e inclusive tentando fazer com que essas pessoas possam perceber que elas podem sim ir a museus, mesmo sendo deficientes visuais, né? Se eu estou utilizando o termo correto, vocês também me corrijam, porque até o termo que a gente ficou naquela coisa, será que a gente está usando o termo correto? Porque já foram vários termos e a nomenclatura já mudou durante muito, né? Portador, porque você... Só quem quer que porte alguma coisa, enfim, deixa para lá, abafa o caso. Marina, fala um pouco sobre o seu trabalho e mostra para a gente. Então, o meu trabalho ele tem como objetivo principal colocar uma experiência estética para todas as pessoas de modo mais próximo possível. Então, a pessoa que enxerga, ela vai a uma exposição e ela tem uma experiência estética diante das obras de arte bidimensionais, vamos começar por elas, né? E como que essa mesma experiência pode ser realizada por uma pessoa que não enxerga? Então, para isso, aqui está a obra, uma imagem da obra original, por favor, que é uma obra do Lazar Segal, nesse caso. Então, para que essa estética, né, seja apreciada por uma pessoa que não vê, ou que tenha baixa visão, é necessário a gente trabalhar com relevos e texturas variadas. Porque quando a pessoa olha essa imagem, ela tem um impacto. Então, ela faz, nossa, que bela, né? E a pessoa cega vai ter esse mesmo impacto quando ela toca aqui. Então, ela põe a mão, ela percebe a variedade de texturas e relevos, antes mesmo de ela reconhecer a imagem, ela já tem esse impacto. O mesmo suspiro que a pessoa que enxerga dá, a pessoa que não enxerga também faz, né? Porque ela já teve uma primeira apreciação pelo toque e ela já percebeu que tem uma riqueza nisso, nessa composição tátil, né? Então, esse é um dos tipos de adaptações possíveis de serem realizadas. Eu costumo fazer isso quando as obras são bidimensionais. Falando um pouquinho em relação às cores, a gente tem uma alteração aqui por conta das pessoas com baixa visão. Elas não enxergam degradê e também não uma paleta com tanta variação. Então, eu tive que diminuir um pouco essa paleta e colocar um contraste nas cores para que as pessoas possam enxergá-las, né, de forma mais adequada. E em outros projetos, né, por exemplo, arte contemporânea, então já não são mais imagens bidimensionais, já são instalações e outras coisas. Então, como provocar essa experiência estética, como colocar essa experiência estética para a pessoa dentro de uma exposição de arte contemporânea? Então, através da descrição, através do percurso das obras que vão ser selecionadas. Então, qual a potência de tantas obras? Por exemplo, a Bienal, né? Eu trabalhei em 2 bienais, então são mais de 250 obras. Como fazer essa seleção de percurso
voltada a cada especificidade de público. Então, nem falando só de pessoas com deficiência, mas de qualquer público, criança, idoso. Você não vai fazer um idoso subir até o 3º andar da Bienal Internacional. Então, pensando em tudo isso, é isso que vai trazer essa apreciação estética de uma forma mais qualitativa, né? Uma fruição mais potencializada aí para todas as pessoas. Né? Então, para cada tipo de proposta, para cada tipo de atividade artística, a gente realiza coisas diferentes. A pessoa surda, por exemplo, né? Então, a gente vai colocar o vídeo Libras, ou vai ter um educador surdo, que eu acho que seria o ideal, para poder atender aquele grupo. Né? A gente também dá treinamento para a equipe educativa para que possa minimamente ter um diálogo ali com a pessoa, né, dentro de um espaço expositivo. Então, tudo isso a gente vai inserindo de acordo com cada espaço, cada exposição, cada trabalho, cada museu, né, com a necessidade de todos, audioguia. Então, é uma variação muito grande. O piso tátil que ela falou, né? Então, a gente tem um arquiteto na equipe que ele faz o projeto, depois tudo é validado por cada pessoa com a sua deficiência. Então, é o piso tátil, eu vou chamar a pessoa com deficiência visual, ela vai validar, ela vai dar a opinião dela, né, os mapas táteis, esse tipo de trabalho adaptado. Tudo é feito de acordo com cada necessidade e com a validação dessas pessoas dentro da equipe de trabalho que eu tenho. E é interessante o fato do que você falou. Desculpa te... Não. Porque o que eu mais brigo hoje é que deficiente não é tudo igual, gente. Não é um saco de tomate, de banana, de laranja. Porque nem saco de tomate, banana e laranja é igual. Um tomate não é igual ao outro, uma banana não é igual a outra. Porque o que você falou, e eu estava aqui prestando atenção, cada deficiente é um deficiente. Nenhum cego é igual a outro cego. Tipo, tem gente que gosta de fazer o percurso no museu em conjunto. Eu gostaria de ter uma condição de fazer um percurso sozinho, no meu tempo, ficar em frente à obra. Cada um é de uma forma. Então, entender o que cada um precisa. Óbvio que a gente, quando pensa num coletivo, a gente tem que atender uma demanda. Mas quando você consegue ter um pensamento, olha, mas isso aqui, se eu botar isso aqui, uma outra pessoa vai poder utilizar de uma forma. Ainda mais na arte. A arte tem muito isso, né? Do consumo da arte. Cada um consome de uma forma. E isso é o mais interessante. Quando a gente fala em inclusão, é entender que incluir não é. Hoje, estava vendo um programa sobre inclusão na educação. Incluir na educação não é pegar e botar a criança lá na sala de aula. Não é isso não é incluir. Botar numa sala de aula com 38 alunos, uma professora que não é preparada para isso. Isso não é inclusão. Isso é jogar o cara lá na cova dos leões. Não é inclusão. Inclusão é um momento que tem um trabalho de preparo, igual ela está falando, de preparo, de entendimento, de olhar a necessidade. Isso é inclusão. Isso é inclusão. Quando a Bafini fala, não, porque a gente usou ali uma paleta diferenciada para um baixa visão. Isso quer dizer que ela estudou sobre baixa visão. Ela estudou sobre baixa visão, ela sabe a necessidade que o baixa visão tem. Quando ela falou do vídeo Libras, ela estudou sobre os surdos e mudos e sabe que cada um tem uma necessidade diferente da outra. Isso é inclusão. O que a gente tem hoje, o que nosso governo oferece, que a nossa sociedade oferece, é um se vira aí quem puder. Tem ali, mas se vira aí quem puder. Não é inclusão. E igual a acessibilidade não é acessibilidade, né? Bota lá a plaquinha de acessibilidade, aqui é um lugar acessível. Para quem? Não é. Porque a gente tem que entender essas diferenças, essas nuances do deficiente. Entendemos também, nós deficientes temos que entender também, que não dá para pegar cada um pela mão e ser perfeito. Não tem uma sociedade perfeita, não tem um mundo perfeito. Isso é um mundo ideal que só existe na nossa cabecinha. Mas pode-se ficar muito melhor? Pode, porque tá assim, para ficar pior tem que, né? Porque não tem como, melhor falta muito. Vou aproveitar o gancho, vai dar uma rodada aqui no microfone. A gente volta mas vai voltar. Porque vocês pontos, e aí você falou da questão da inclusão e da educação. Eu já sou da educação, não tem como não falar disso. E até um pouco que chamou a atenção, porque você é formada em audiovisual.
E pensando que nós, assim, ainda temos que avançar muito na nossa formação como professores, aí, pensando um pouco na trajetória escolar de vocês, enfim. Até mesmo na sua formação. Como é que foi esse processo? Da escolha do curso, como é que foi isso, né, nesse momento de escolher? E até mesmo no caso de Fernanda, a Soma já falou que você passou por alguns problemas, questões na escola, mas aí depois, com o decorrer desse processo, você percebendo que não era aquilo e sabendo que escola tem dessas coisas, né? A gente não pode, a escola vai incluir, também diz que inclui, mas aí quando você vai ver, estão os 38 alunos e uma criança lá dentro que não está incluída, mas ela está excluída dentro, né? É o que mais acontece. Então, assim, um pouco para se falar de formação e escolhas de caminhos. Até para aqueles que estão ali pensando, poxa, que caminho será que eu posso seguir se tantas coisas vão acontecer comigo? E medo também que passa na cabeça das pessoas, né? E que vocês encararam muitos, né? Pode passar por aqui. Então, eu já era formada, né? Quando eu perdi a visão, eu já era formada. Aí o que aconteceu? Produtor audiovisual sem o visual não, não dá. Aí eu tentei até, vou te falar, não tentei tanto assim voltar para o mercado, estava num outro momento, foram muitas cirurgias. E hoje o audiovisual está na minha vida, porque eu sou produtora. Até quando eu conversei com a Laís sobre o tema, eu falei, não, mas espera aí, qual vai ser a pauta? Você vai botar assim, assim, assim? Já produzindo, porque eu sou produtora na vida. E aí hoje eu estou voltando para a academia, voltando para a faculdade, para fazer ciências sociais. Hoje, numa forma de ajudar. Né? Que eu já me aposentei, né? Porque a gente vive numa sociedade que não é tão fácil assim. Tem emprego para você. Não tem. O cego total, ele tem 3 funções na vida. Um é ser massoterapeuta, outro é ser operador de câmera escura, acabou, não tem mais. Hoje o raio-x é o raio-x antigo. Raio-x hoje é digital, já não é mais. E vassoureiro, aí ficou difícil. Porque é muito difícil você se colocar dentro do mercado. A gente tem, sim, desembargador, temos juristas, temos. Mas, assim, é com muito suor, não é uma coisa fácil, que chegaram ali, formaram-se e estão lá. Não é. A Fernanda bem deve defender esse fato de que quantas outras você conhece, quantas outras amigas suas, quantas outras pessoas deficientes estão no mercado de trabalho, né? Estão no mercado de trabalho só não, porque no mercado de trabalho eles até estão os deficientes. Só que eles vão estar sublocados, eles vão estar cortando papel, eles vão estar sendo assessorista de elevador, eles vão estar ali apertando o botão. Ninguém vai olhar para ele como um profissional, como a Fernanda é. Como olharam para ela e falaram assim, não, você é muito boa no que faz. Eu quero você com o microfone na mão, eu quero você produzindo na rua. Porque alguém olhou para ela e viu muito mais do que a Fernanda, a pessoa deficiente, que tem síndrome de Down, que tem entendeu? Viu a Fernanda profissional. Então, esse é o mais difícil, não é não, Fernanda? Bom, aí depende um pouco, porque eu acho o seguinte, que a sociedade deveria se capacitar mais como lidar com as pessoas com deficiência intelectual e outras deficiências, como essa obra maravilhosa, que um dia pode se tornar uma artista plástica, um atleta, uma repórter, qualquer profissão que queira seguir. Cada um tem um dom, cada um tem que ter a sua força de capacidade. É isso que eu acho. Temos que ensinar a sociedade a nos respeitar e nos valorizar cada vez mais, para mim poder melhorar no meu trabalho, que eu sou muito feliz, gosto muito de trabalhar, gosto de levar informações para pessoas com sem deficiência e fazer a diferença. É isso que importa, porque existe a palavra que eu gosto muito, ninguém fica para trás, porque é o lema da Associação Prazereira da Síndrome de Down. Eu só vou complementar falando que eu acredito que falta muita informação em todos os segmentos da sociedade, né? Às vezes a pessoa até tem vontade de incluir, mas ela não sabe como, ela não sabe por onde começar, ela não sabe o que fazer, e ela também não pergunta. Né? Então, aí fica difícil. Ela não sabe e também não pergunta, aí fica difícil. Né? Então, eu acho que a partir do momento em que as informações forem mais
para frente, né, acontecerem mais, as coisas começam a melhorar, as portas começam a se abrir, principalmente no eixo da escola, né? Eu dei aula por 20 anos, então eu sei como é, né? E ainda dou aula em curso de pós-graduação hoje, então eu dou aula para professores e os professores falam, eu quero fazer um trabalho melhor, né? Qualificar melhor aquelas crianças, aqueles adolescentes, mas eu não sei como. Então é isso, é essa carência de informação que eu acho que a gente tem que pensar em como suprir essa demanda. Então é muito curso de formação específica para os temas, é ter especialista dentro das escolas, isso não tem, está na lei, né? Mas não acontece de fato. Então tem que ter um especialista dentro da escola. Não precisa ser todo dia, mas que ele vá fazer um trabalho de consultoria, que ele esteja ao lado dos professores, né? Exato, com a família, né? Então psicólogos, enfim, tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? E nos espaços culturais também, se eu tenho esse material lá no espaço cultural e não tem um educador capacitado a utilizar, não adianta ter o material, né? Então, exato, então são as barreiras comunicacionais, né, que eu acho que tem que ser vencidas aí para que isso possa ter uma funcionalidade melhor na sociedade. E muita coisa boa também está acontecendo, né? Eu tenho oportunidade, eu trabalho no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, no CAP UERJ, e lá tem um projeto que é uma das razões da escola ter tanto sucesso, do Instituto ser um caso de sucesso, mesmo enfrentando muitas dificuldades, principalmente nos últimos anos, que é o ensino colaborativo, trabalhando na perspectiva da bidocência. Então, são 2 professores na sala de aula, onde os 2 são responsáveis pela turma, e um desses professores, um professor é do núcleo comum, eu, no caso, sou professora de núcleo comum, e um outro professor que é do AEE, do Atendimento Educacional Especializado. Esse, sim, é o especialista que, além de fazer adaptações, lá no CAP UERJ a gente tem feito novas experimentações com relação ao DUA, ao Desenho Universal para Aprendizagem. Então, não serem apenas atividades para, por exemplo, no caso de autismo, que era o caso da minha situação como professora, não como mãe, né? Como professora. Então, as atividades para as crianças neurotípicas e uma atividade específica para a criança que tinha autismo, que tem autismo. As experimentações do CAP UERJ estão caminhando para, inclusive, atividades que abarquem todas as crianças e que não seja necessário uma adaptação curricular, onde a mesma proposta seja apresentada para todos e assim possa acontecer uma integração, uma inclusão de fato. Então, lá no CAP UERJ estão agora criando um departamento de atendimento especializado, de atendimento educacional especializado para toda essa demanda que cada vez tem crescido mais, né? Desde 2014 a escola tem cotas para pessoas com deficiência, para crianças com deficiência, e ainda assim as demandas ultrapassam as cotas. O meu filho, por exemplo, que tem autismo, ele não entrou pela cota de pessoa com necessidade especial, ele entrou pela cota de filhos de docente. No caso, eu sou docente da UERJ, então eram 3 vagas para as pessoas, crianças com algum tipo de necessidade especial, mas hoje tem 5 crianças no primeiro ano. Então, essa demanda sempre extrapola, e é importante que extrapole para mostrar que tem gente que precisa ter vaga, que tem que ter garantia de direito à educação. Essas crianças não podem estar dentro de casa. Há 30 anos atrás, quando a mãe da Fernanda colocou ela para fora de casa, no bom sentido, né, Fernanda? Quando colocou, não, vai para a escola, vai para a festinha, vai para isso, vai para aquilo, ela fez um movimento que é revolucionário, porque por muito tempo as pessoas guardavam essas crianças dentro de casa. Então, a gente tem, por exemplo, meu filho ainda tem algumas restrições com festas de aniversário. A gente teve situação de comprar presente e ficar 5 minutos numa festa, porque ele não suportava aquela quantidade de pessoas. Mas é um exercício. Hoje a gente ficou 5, amanhã a gente fica 10, depois a gente fica um pouquinho mais até essa pessoa, até essa criança aguentar, por exemplo.
se acostumar, né? Tem uma questão do toque, né? A gente vive numa sociedade onde as pessoas se encostam. Se a gente vivesse na Alemanha, isso não seria um problema. Agora, no Brasil, uma pessoa que tem ojeriza ao toque, como era em algumas vezes o caso do meu filho, isso é muito complicado. Então, a gente sempre tentava encostar nele, porque é isso que vai acontecer na sociedade. Então, são pequenas adaptações, né, que são possíveis. O CapUERJ tem muitas questões de sucateamento da universidade, de um modo geral, mas está tentando, aí, com modelos inovadores, tentar até criar modelos para outras escolas e formas de se pensar a educação, né? Tem cursos de extensão que também fazem essa divulgação científica, essa divulgação de práticas para professores, para a comunidade em geral. Essa inclusão está vindo sempre de baixo para cima, né? Vocês já perceberam? Porque nunca é do Peraí, deixa eu passar aqui. Fala aqui, Vanessa. Que essa inclusão está vindo sempre de baixo para cima. Vem sempre de pouco recurso, mas muita vontade. É sempre assim, não tenho recurso, não sei como fazer, mas eu tenho vontade. O professor vai lá e fala, não, mas eu quero... O que eu vou fazer ali com aquele aluno? Olha lá na caixinha lá das coisas que a escola tem, não tem nada. Mas aí ele pensa, ele lembra de um curso, uma caixa de sapato que ele cortou e ele faz. Então, assim, a inclusão ela vai ser... ao meu ver, vocês podem confirmar ou não, ela vem sempre da boa vontade para cima. Não da política pública, nem nessa vida, nem umas 3 vidas. Não vai, porque a gente depende sempre dessa boa vontade. Então, essa situação que estamos aqui agora é que vai fomentar cada dia mais essa subida. Vai ser hoje professores conversando, amanhã são os alunos já pensando. Não, professora, por que a gente não pode fazer o trabalhinho igual o dele? Por que ele não pode fazer o trabalhinho igual o nosso? Vai ser esse é o caminhar. Porque se a gente esperar vir do governo, não vai vir. Não vai vir, não tem estrutura, não tem vontade. Apesar de estarmos crescendo, né? Estar crescendo, né? A quantidade de deficientes hoje é maior, né? Aí eu fico me perguntando, como assim, Márcia? Será que hoje tem mais deficientes do que antigamente? Não, acho que hoje está tendo mais acesso. As pessoas estão saindo mais. Estão saindo mais. Eu brigo muito, quer ver? Eu recebo um prospecto de uma peça com audiodescrição. Se eu for na peça, tiver 3 cegos no dia seguinte, eu boto tudo quanto é grupo. Olha só, não vai ter mais peça. O pessoal faz peça, tem um instrumento, que é todo um equipamento, que é caro. Vocês não vão parar de botar. Tem que consumir. Mas aí, em contrapartida, não se consome por quê? Porque não aprendeu a se consumir. Há tempos atrás, não tinha nada para deficiente visual. Aí hoje começa a se falar em audiodescrição. Nem intelectual. Entende? Não tinha. E hoje começa a ter. Mas onde está sendo divulgado essas coisas? Porque se você não divulga, a pessoa não sabe. Já tem uma outra grande problemática, que eu digo nas peças, né, com audiodescrição, são no centro. Só no centro. Ou na Zona Sul. Já dificultou. Porque quem não mora no centro da Zona Sul já não vai. Quem mora no centro da Zona Sul, estou fazendo um parâmetro abrangente, já tem uma condição maior do que o cara que mora em Saracuruna. Ele pode pagar o teatro qualquer outro dia, mas o cara de Saracuruna não. E ele não pode vir de trem, porque a peça, eu estou falando do Riachuelo, que é a peça que eu vou sempre, né? Riachuelo está com um projeto de audiodescrição, começa às 8 horas, termina às 9, 9h30, não tem mais trem. Então o cara de Saracuruna já não vem. O cara da Baixada não tem como vir. E aí ele acaba ficando... Então a gente tem que pensar o quê? Hoje a discussão é, vamos levar para o Teatro de Caxias. Vamos levar para o Teatro de Caxias. Se eles não conseguem vir para cá, vamos lá. Quem compra? Aí você começa um outro processo. Como é de baixo para cima, aí você tem a ideia, aí você vai num grupo de teatro, aí você procura o equipamento, aí você tem toda uma batalha. E sempre são pessoas com boa vontade. Até o cara que vai investir ali, ele tem que ter boa vontade. Ele tem que acreditar naquilo ali. Ele tem que ver. Não tem lucro. Né? Não tem lucro. Não é vantajoso para ele. É vantajoso para ele por outros motivos. É vantajoso por ele como pessoa, em estar ajudando. Então, quando eu digo que a inclusão vem sempre de baixo para cima, é nesse sentido. A gente precisa sempre muito de boa vontade. Não tinha que ser assim. Ela podia vir também de cima para baixo. Ia ser bem legal. Né? A gente ia se encontrar em algum lugar. Porque hoje está de baixo para cima, a gente não vai encontrar, porque o de cima está indo sempre para trás. Está sempre dando um passo atrás. A gente nunca vai conseguir chegar a eles, porque eles não querem chegar a nós. Não é interessante. Não tem. As políticas públicas não acontecem.
Não acontece. Eu entendo que... tá bem melhor, porque assim, a gente esse dia estava comentando que toda luta tem cheiro, né? Cheiro de sangue, de suor, de briga, de choro. Porque hoje, se a gente tem... Porque deficiente não tem benefícios, né? Ele tem direitos. Porque benefícios são coisas totalmente diferentes. A gente tem direitos. E esses direitos... Nem os direitos, às vezes, a gente tem, entendeu? São acatados, leis são lindas. Eu acho a LBI a coisa mais linda do mundo. Quase choro quando eu leio. Quase choro quando eu leio. Mas eu choro mais quando eu estou na rua. E nada daquilo ali funciona. Porque temos uma lei linda. Se tivesse gente para fazer... Assim como temos uma Constituição, né? A Constituição é nossa, é linda. Dá para chorar só de ler ela. Depende da pessoa, né? Porque não sabe, ela não funciona. Então, assim, caminhar é difícil. É difícil, mas a gente não pode desistir. Ela pode desistir por causa da Via, a Fernanda não pode conseguir desistir por causa do pensamento dela, eu não posso. A gente não pode desistir, a gente tem que fomentar. Eu converso com todo mundo, eu falo com todo mundo, eu vou na escola e eu pergunto e eu falo. Porque quanto mais hoje a gente falar, como a mãe da Fernanda falou, há 30 anos atrás, o que era síndrome de Down? O que era síndrome de Down? Imagina que há 30 anos atrás alguma amiga sua lá do clube, ia falar que a sua filha seria repórter, jornalista. Nunca. Não se via isso. Hoje a gente tem. Graças a Deus o Davi vai vir numa sociedade muito melhor, vai poder escolher a profissão que ele quiser, ninguém vai duvidar. Porque está caminhando para que isso aconteça. Esse é o interessante. Claro. Temos uma pessoa tímida aqui que agora está se revelando. É claro. Momentos pontuais. É isso que eu queria falar. Fernanda não é formada em jornalismo. Fernanda só tem o ensino fundamental. Tá? O Boixá também, você sabe, né? Então. Mas por quê? Porque naquela época não tinha a facilidade que tem hoje em dia. Fernanda estudou muito, mas ela ficou saturada da escola, porque ela não tinha um ensino adaptado. Para ela, não tinha. Era um ensino comum e que ela tinha que estudar de noite e chorar. Ela tinha que se adaptar. Isso. Aí chegou uma época que ela não quis mais estudar. Ela parou no ensino fundamental, ela chorou, a psicóloga me chamou e disse, não, você tira porque ela pode perder tudo aquilo que ela aprendeu. Por quê? Porque naquela época não tinha o que tem hoje em dia. Hoje em dia tem um mediador que tem que ajudar dentro da sala de aula. Não é cuidador, é mediador, né? Que ensina, que vai ali na... Não tem, como se diz, também como se diz, as provas são adaptadas, né? Então, não tinha. Então, isso era muito difícil. Então, por isso que eu digo que hoje em dia, graças a Deus, já estamos melhorando, tá? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Genebra não tem escola, sem ser para especial, para pessoa com deficiência, sem ser especial. Parece que esse ano vai conseguir sair. Quem me falou isso é cônsul do Brasil em Genebra. Ela tem uma filha com síndrome de Down, ficou lá anos e anos, e a menina não tinha uma escola, não aceitava. Ela teve que ir para uma escola especial, a menina se atrasou, ela tirou a menina da escola especial, botou uma professora em casa para ensinar, e ela combatendo isso, levou para a ONU e tudo. Parece que a partir desse ano, não sei, eu não tive mais com ela, ia começar a aceitar pessoas em escola, pessoa com deficiência intelectual, né, bem explicado, em escola normais. Então, nós ainda temos que agradecer que o Brasil não é tão atrasado assim. Melhorou bastante, mas que só não podemos ter o quê? É regredir. É esse o meu medo atualmente, é da regressão. É difícil. E o que a gente está questionando muito é que é um movimento que está surgindo dos diferentes grupos, é uma demanda social, então luta por direitos, mas que é isso, o ideal no mundo em que a gente gostaria, isso seria garantido pelo Estado. Não tem que ser somente uma coisa de um grupo chegou lá, lutou muito e conseguiu.
mas ele lutou muito assim, mas tem como, vocês podem citar casos, muitas pessoas também não conseguem. E não é por falta de vontade, não é porque não tentaram, é porque realmente a gente vive num mundo que não é um mundo que está preparado ainda para lidar com essas tantas diferenças que a gente tem. Né? Então, várias coisas para a gente pensar. Óbvio que já avançamos muito, né? Mas ainda tem muita coisa para ser feita e bom a gente estar aqui conversando. Aí, aproveitando, chamando um pouco para a Marina contar para a gente um pouco de como surgiu o seu interesse também de desenvolver esse trabalho. Você também tem uma formação na área, mas como é que foi esse interesse para especificamente trabalhar com peças voltadas para pessoas que não tenham sejam deficientes visuais? Como é que surgiu o seu interesse? Foi enquanto eu dava aula e eu percebia a carência de recursos funcionais, porque até tinha um ou outro material, mas umas coisas muito nada atrativas, nem para quem tem deficiência, nem para quem não tem, né? Eram uns materiais muito ruins e também que não tinham uma boa funcionalidade. Aí eu comecei a pensar em como melhorar isso. Aí fui atrás, né, de estudo, de informação. Fui atrás de um grupo de teatro, na verdade, que chama-se Oficina dos Menestréis, onde lá eles têm elenco formados por cegos, por autistas, por síndrome de Down, por vários nichos de pessoas com deficiência, cadeirantes também. E aí lá eu comecei uma espécie de um estágio onde eu fazia painéis interativos voltados às peças em cartaz, né, e aprendia ali com eles no convívio dos ensaios e tudo mais, como trabalhar com essas questões. E lá eu conheci a Roseli, que é a minha supervisora hoje, ela é cega congênita, e com ela eu aprendi demais, né, porque é ela que foi me orientando como proceder, né, o que era bom, o que funcionava. Também fui fazer um curso com a Amanda Tojal, que é a pioneira a trazer essas questões de acessibilidade aqui para o Brasil. Então, ela, até hoje, nós somos grandes parceiras, ela me auxiliou demais em todas as minhas pesquisas, principalmente nessas questões, né, das obras bidimensionais, que não é algo tão comum. A maioria a gente vê aquelas obras com relevo, né, feita em resina ou plástico, mas você não tem as texturas, é tudo o mesmo material, é tudo mesmo a mesma percepção tátil, você só tem a volumetria, né? Então, como fazer algo melhor, né, que pudesse ter mais qualidade estética? Porque não é só você fazer com que a pessoa reconheça a imagem, né? Não é só uma leitura de imagem, porque para isso ela não precisaria ir até um museu. Ela poderia conhecer a imagem na casa dela. Se ela vai até o museu, ela está na busca de uma experiência estética. Então, nisso é que eu tenho um diferencial, né, de tentar chegar lá. Como propor essa experiência estética, né, de forma mais adequada possível, mais semelhante de quem enxerga, de quem não tem deficiência. Então, aí para cada coisa é um estudo específico, né, e eu tenho vários colaboradores nesse sentido, porque a gente também não dá conta de saber sobre tudo, obviamente. Então, a gente precisa de um especialista em cada área que venha nos auxiliar nesse sentido, né. Então, foi mais ou menos por aí. E eu percebo que as escolas ainda têm uma carência muito grande disso, e que isso ainda está bem longe de ser alcançado, né? Nos museus, nos espaços culturais, a gente já vê as portas mais abertas a essas questões. Agora, dentro das escolas, a coisa ainda está um pouco atrás, né? Me chama coisas para a gente falar. E aí acho que todas vocês podem falar um pouco dessa questão, da importância de redes de apoio, de grupos que estejam... porque a gente sabe que sozinho é muito complicado lidar com isso. Então, vocês terem pessoas que estão passando pelas mesmas coisas que vocês, passaram pelas mesmas dificuldades, grupos não só de apoio para discutir problema, mas para discutir diversão, para sair. A gente sabe que Fernanda pode falar muito bem. Fernanda é madrinha de bateria de uma escola de samba. Da Embaixadores da Alegria, maravilhosa, adoro, mando um beijo pro pessoal de lá. Então tem que falar dessas redes de apoio, dessas pessoas, desses grupos que vocês, se vocês fazem parte, como é que vocês começaram a se integrar nesses grupos de troca, enfim, de apoio mesmo. Porque tem momentos que a gente sabe que dá uma baqueada e aí é um segurando a mão do outro para poder levantar, né?
E aí, se vocês puderem falar um pouco dessa questão das redes de apoio, tá? Entre pares, ou de outras pessoas que queiram se somar, né? Vanessa, quer falar? Eu primeiro? Está rodando Sobre rede de apoio, eu sou uma deficiente meio estranha. Não, eu sou estranha porque eu sou deficiente visual, mas hoje, apesar do meu canal e tudo mais, eu tenho brigado muito com a inclusão de crianças especiais. Fuge um pouco, porque o cego hoje ele tem uma facilidade maior. Tem o Benjamin, você vai entrar lá, você vai estudar, né? Você está mais encaminhado. Uma criança como meu sobrinho que é hiperativo, como o meu outro sobrinho que é autista, ele já não tem um lugar para eles estarem. Porque a mãe vai ter assim, referência, vamos ali procurar tal lugar. Lá eles vão poder ajudar. Então, assim, a rede de apoio para mim, hoje eu estou muito mais voltada para isso, porque é muito difícil, né? Você tem que lidar com os pais. É difícil para criança, não, para criança é fácil. Para criança é tudo tranquilo. Ele não vai perceber que alguém não quis ele ali, ou que alguém olhou para a cara dele, que estranho. Ele não vai perceber, a mãe é que sofre. No primeiro momento, é muito mais a mãe. Então hoje eu estou trabalhando muito com essa parte. Porque assim, muita gente não aceita, muita gente tem dificuldade, é difícil. Hoje a gente está discutindo, eu estou escrevendo um projeto, porque hoje a mãe ela leva a criança para a escola. Tem um cartão de passagem do Rio Card. A mãe ela não pode voltar para casa, porque aquele cartão ela não pode passar. Aquele cartão é da criança. Ela tem que ficar lá. Então que apoio a gente tem para essa mãe? O que a mãe faz esse tempo que ela está lá? Então, hoje tem muita gente trabalhando. O que eu falei no outro momento, né? Essa linha ela acontece de baixo para cima. Então são ONGs, são parcerias, são pessoas que resolvem dar um dia do seu trabalho para ir em algum lugar conversar com essas mães. Então, essa rede de apoio ela está acontecendo de uma forma muito interessante. São as próprias mães que formam grupos, são os próprios deficientes que formam esses grupos e vão se formando, e vão aumentando, e vão agregando mais gente. E o que eu tenho percebido que é interessante, que é o meu sonho de mundo ideal, é que a gente consiga fazer um grupo que tenha o cadeirante, o cego, o autista, o surdo, e que a gente consiga, porque hoje a gente está muito divididinho. E essa rede de apoio ela vai ser primorosa quando a gente conseguir realmente todo mundo junto. Que aí a gente vai conseguir mais, porque a gente briga por coisas distintas. Todo mundo precisa da mesma coisa. Mas cada grupo vai lá e briga por você. O cego vai brigar por ele, o síndrome de Down vai brigar por ele, o outro vai brigar por ele. Quando a gente conseguir entender que essa rede, se a gente costurá-la e fizer uma rede de arrastão, a gente vai muito mais longe. Não é muito mais longe, a gente vai conseguir pegar um peixão maior. Então, e é interessante que está acontecendo esse movimento. Eu tenho observado assim, desde o ano passado para esse ano que está acontecendo esses movimentos. Esses movimentos estão começando com o advento da tecnologia, da mídia, né? Da tecnologia midiática. Está acontecendo, essas pessoas estão se unindo, porque hoje no meu condomínio é muito disso, exatamente. Todos, entendeu? Aí vai ser a mãe da Fernanda que tem síndrome de Down, a mãe da Vanessa que é cega, a mãe do Davi, e aí vão começar a brigar por coisas que não vão ser mais específicas de cada deficiência. Vão brigar por um todo. Então a rede de apoio ela vai acontecer dessa forma. Por exemplo, a direito à cidade, né, que é uma coisa, o direito à circulação. Exatamente. Então essa rede de apoio, se Deus quiser, no meu mundo ideal, vai ser uma rede de arrastão e vamos estar todos juntos ali. Pra poder... Porque as pessoas precisam muito, sabe? Precisam de apoio, precisam de incentivo. Precisam, às vezes, de um lugar só pra ouvir. Só pra ir lá e saber assim, o que eu posso fazer? O que o cego pode fazer? Não, olha, tem cego que é professor. Tem cego que é músico. Tem cego que é massagista. A mãe vê que, não, então ele vai estudar porque ele pode ser isso. Então, essa necessidade de a gente falar, o que a gente está falando aqui hoje,
e a Fernanda, que está aí no mundo divulgando, eu com o meu canal, a mãe do Davi, que vai levar para outras mães as situações que o Davi passou e como o Davi tá crescendo, como o Davi está evoluindo. Com a Bafine, que está trabalhando com isso, então ela conhece muito mais pessoas e ela vai falando para outras. Quando ela está num café, isso, ela está num café, que está ajudando. Isso, ela vai no aeroporto, vai tomar um café e alguém pergunta, mas você faz o quê? E ela começa a falar. Quando ela começa a falar, ela puxa todo mundo naquela bolsinha ali dela. Quando ela mostrou o material dela, ela puxou essa rede de novo. Porque ela vem falando de todo mundo. Ela vem falando de todo mundo. Então, quanto mais pessoas falar sobre isso, mais informações vamos ter. Há 30 anos atrás, não tinha. Hoje se tem. E daqui a 30 anos, tudo vai ser muito diferente. Assim a gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar. Nova oportunidade. Vai ter, vão ter mais. Porque hoje esse poder desses grupinhos todos juntos vão fazer esse tempo muito mais. Eu apoio todos os projetos, todas as deficiências. Não é só a escola de samba que eu apoio. Apoiar, eu até apoio. Porque nós abrangemos tudo. Fazemos a diferença, tanto numa marquês de Sapucaí, dentro de uma escola, dentro do mercado de trabalho, de ter oportunidade, tanto na vida da pessoa com deficiência. Não é que eu seja contra outras deficiências. A favor, eu sou a favor. Mas quem é mais prejudicado, quem é o mais difícil é do síndrome de Down. Intelectual. Que as pessoas que têm uma deficiência intelectual precisam de mais um olhar, precisam de um apoio, de incentivo. Principalmente no mercado de trabalho. Principalmente no mercado de trabalho, dentro da sociedade, de ser mais reconhecidos, mais oportunidades de vida, de superação, de uma garra. Precisamos de ter um reconhecimento, que nós estamos aqui, que é para vencer. Todo mundo junto. Aqui ninguém vence sozinho. Porque sozinho não nunca parar. Quem usa vence. O que a Vanessa falou a respeito de quando alguém pergunta, você trabalha com o quê? Né? E eu conto, é muito real. Assim, as pessoas têm muita curiosidade, todos me perguntam, mas você tem alguém na família? Não. Mas então, por que você faz isso? Porque eu não preciso fazer porque tem alguém na minha família. Eu faço porque eu gosto de fazer, me interesso, sou apaixonada por isso e por tantas pessoas que precisam desses recursos, né? Mas é uma pergunta assim, 100% dos casos eu ouço. E até pessoas de outras áreas que acabam tendo interesse em ser colaboradores. Né? Então eu tenho amigos que vão junto como voluntários para fazer uma visita num espaço cultural com um grupo de cegos. Eu tenho amigos de outras áreas que acabam me apoiando, por exemplo, para fazer um audioguia, porque a pessoa escreve muito bem. Então, deixa eu te ajudar aqui a fazer esse audioguia, né? Eu posso revisar o seu texto, eu posso dar uma escrita mais poética para ele e tal. Então, outras áreas que não são necessariamente ligadas às questões das deficiências também vão agregando valores ao meu trabalho, né? Eu sou um dos educadores porque torna-se uma rede, né, de diversos segmentos, diversos setores, né? Não só das pessoas com deficiência, mas de outras pessoas que acabam desenvolvendo um interesse pelo tema, né, pelo assunto, e acabam aprendendo, e quanto mais a pessoa aprende, mais a sociedade se abre a essas questões e o preconceito é minimizado. Então eu acho que, voltando, né, ao que eu falei até anteriormente, a informação é essencial. E as pessoas vão ter a informação convivendo com as pessoas com deficiência. Né? Porque eu penso, no tempo que eu estudava, não tinha crianças com deficiência na minha sala de aula. Eu nunca convivi com uma criança com deficiência, com uma pessoa com deficiência. Então a gente não sabe como agir mesmo. Né? A partir do momento em que esse contato, esse convívio se torna frequente, o preconceito não existe mais, né? Porque se torna uma coisa comum. Eu e o microfone estamos nos desentendendo há algum tempo.
Eu adoro essa palavra, rede de apoio. Né? Se não fosse minha rede de apoio, eu não estaria aqui nesse momento. Alguém precisou ficar com o meu filho. Então, são vários níveis de rede de apoio, né? O da nossa família, o da escola que meu filho estuda, da escola que meu filho estudou. E essa rede vai crescendo a partir da informação, a partir do momento que a gente se coloca no mundo também. A questão do autismo do Davi era muito familiar. As pessoas me encontravam, o Davi ele tem um autismo leve, então muitas vezes as pessoas achavam que tinha uma coisa diferente, mas não sabiam o que de fato era. Até porque não é uma coisa tão assim, né? Parece que hoje em dia as pessoas estão ouvindo mais falar, enfim. E aí, todo esse caminho de falar, de colocar, por exemplo, no Facebook, no Dia Nacional da Conscientização pelo Autismo, de falar, olha, meu filho tem autismo, estamos nos desenvolvendo, porque não é só uma criança com autismo, também é uma família que também tem autismo, é uma família inteira que está ali envolvida com aquela situação. Então, ex-alunas, ex-alunos, amigos de escola, parentes distantes, pessoas que identificaram nos seus filhos algumas questões, vieram conversar. Como é que você descobriu? Como é que você... eu tenho um blog de escrita acadêmica, então pessoas que vêm a minha pelo meu blog, depois vêm conversar. Olha, como é que você desconfiou que seu filho, porque eu estou achando que o meu pode ter, em quais médicos você levou, o que você recomenda? Então, a rede de apoio sempre começa quando a gente se apresenta ao mundo e fala, olha, é isso aqui, estamos aqui, e como podemos crescer? Como a Fernanda disse, juntos. Juntos sempre podemos crescer, juntos sempre podemos mais. Então, as redes de apoio são para nos apoiar, mas muitas vezes também nós somos a rede de apoio de outras pessoas. Nós somos ali aquele elo pequenininho para apoiar o outro. Tem um dia que eu estou mais fragilizada, então tem sempre uma pessoa que vai e me apoia. Tem um dia que eu estou mais fortalecida na luta e consigo apoiar outra pessoa. Então, é um trabalho de formiguinha. Eu não participo de nada muito organizado, com redes de apoio para mães de pessoas com autismo, de crianças, de jovens com autismo, mas eu participo de conversas com grupos pequenos, conversando, como disse Vanessa é um pouco esquisita, eu também sou um pouco esquisita. Então, os grandes grupos, às vezes, eu não me sinto muito bem. Eu acho que são tantas diferenças que aquelas questões não estão me contemplando, e não estão contemplando as demandas do meu filho, que eu gostaria de conversar, por exemplo. Então, com pequenos grupos, conversando, o Facebook, as mídias sociais, de um modo geral, aproximam mais as pessoas em algumas causas, em outras não, mas em algumas causas eu acho que essa causa da inclusão tem aproximado muitas famílias, grupos de apoio, movimentos sociais que lutam em prol dos direitos das pessoas com deficiência. Então, tem essa aproximação virtual, mas que tem que ser o pontapé para a luta presencial, para a luta de verdade, para colocar aí a cara no mundo e se desenvolver. Só uma palavrinha. Eu acho que é o seguinte, tem que ter mais amor e menos piedade, tá? Nós temos que fazer as coisas com amor, como ela. Eu acho que ela tem amor, muito amor para dar, porque ela não tem ninguém na família. Então, essas pessoas também, tudo bem, tem gente que tem interesse, mas eu acho que é a minoria, sabe? Eu acho que a maioria se entrega mais por amor. E sem ter pena, porque também eu acho que piedade, as pessoas com deficiência não precisam de pena. Elas precisam, não são coitadinhas, elas precisam ser olhadas como pessoas, certo? É isso que elas precisam. E com amor também, para poder ajudar, uns ajudando os outros. Porque se a gente for depender só do governo, também não dá. A gente todos nós temos que nos ajudar, todos, a sociedade, né? É isso aí. E essa questão também de pensar de vitimização, muitas vezes ainda acontece, e as pessoas, o coitadinho, ainda tem muito esse olhar. Eu me lembro que eu escutei muito isso, eu estudei com uma colega minha muito querida, Alzira, beijo para ela, tem paralisia cerebral.
e as pessoas ficavam questionando a forma como a gente conversava com ela. Porque a gente tratava ela normalmente, ela fazia piadas, implicava com a gente o tempo inteiro. E aí eu me recordo de uma vez que uma senhora do lado chegou pra gente, eu e as meninas que estudávamos com ela, vocês não faz isso com ela, não. Vocês estão fazendo piada com ela, que maldade. Ela mesma levantou, mas eu faço pior. Aí, na cara, aí ela ficou assim, sem saber o que fazer, porque é quase aquela coisa do tipo, coitada, ela não consegue. E a questão, na verdade, dela não era intelectual, muito pelo contrário, ela apenas uma questão motora, ela tinha questões de algumas limitações motoras, físicas, mas intelectualmente tudo ok, muito melhor até que a gente. Então, é muito isso, é a falta de compreensão. E o que às vezes me preocupa também, eu sei que a gente pode pensar os prós e os contras, é isso que eu queria colocar, é a gente ter datas para falar desses temas. Então, por exemplo, no Brasil a gente trabalha com data para tudo. Então, agora tem o dia da conscientização, o dia da pessoa com deficiência. É um pouco para a gente pensar. Foi. Foi agora dia 2 de abril, né? 2 de abril. Né? E 21 de março, que é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Então, só aproveitando para vocês falarem sobre, já que a gente está falando de datas, um pouco os prós e os contras. A gente trabalha com datas, mas até que ponto isso é benéfico ou não para discutir as questões que a gente está pensando? É necessário ter datas ainda? Então, eu não vejo a necessidade da data, porque é igual o Dia das Mães. Mãe só é mãe no Dia das Mães? Todos os outros dias ela é o quê, se ela não é mãe? Pai só é pai no Dia dos Pais. Natal, tá, tudo bem. Natal, Papai Noel só vem no Natal. Mas o Natal não é o Papai Noel. O Natal é o nascimento de Jesus. Então, peraí. Todos os outros dias a gente não precisa pensar nisso. Então, quando a gente pensa em data, parece que só naquele dia. Sei que eu vou receber paulada por aí. Mas eu, Vanessa, não, ao mesmo tempo que foi o que você falou agora, que o autista foi reconhecido no momento que se teve uma data. Eu acho que isso não precisava. Desculpa te interromper. Não. Não precisava ter data. Não precisava ter data. Simplesmente no país que nós vivemos. Mas funcionou, né? Precisa. Vou repensar agora. Vou repensar agora. Por quê? Porque se a gente levar pelo fato de que, né, o autista ele começou a ser visto, né, ser notado. Quando se passou a ter uma data, então que legal, que a data seja para isso. Mas a gente não pode esquecer que os outros 364 dias do ano, ele continua sendo autista. O cego continua sendo cego, o síndrome de Down continua sendo síndrome de Down, né, todos os outros dias. Eu, na verdade, eu abraço todas as causas. Além das datas comemorativas, tem o dia 21, que é Dia Internacional da Síndrome de Down, que é 21 de março. 2, que é dia 2 de abril, comemoramos o Dia do Autismo. Dia 21 de setembro, nós comemoramos o Dia de Luta das Pessoas com Deficiência. 21 de setembro, Dia de Luta Mundial de Pessoas com Deficiência. Não tem problema. Todas as lutas todas bem-vindas, porque no dia 3 de dezembro, comemoramos o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E essas datas é muito significativa para todas nós. Eu abranjo todas. Eu acho legal ter datas comemorativas. Eu adoro comemorar e lembrar, eu acho legal. E eu acho que também fica uma coisa mais visível, né? Você vê outdoor, você vê falar nas mídias e tal, e se faz lembrar, né, a questão, traz à tona. O dia de dezembro, né, dia 3, que é da pessoa com deficiência, tem a virada inclusiva que é feita em São Paulo. Nesse ano até fui eu que fiz o projeto lá da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu adaptei jogos para pessoas cegas, então o jogo do labirinto, o jogo dos 7 erros, uma série de jogos, caça-palavras. Então foi um projeto bem incrível, bem legal, e que foi
por conta dessa data, dessa comemoração, dessa lembrança. Aí se faz um evento grande com vários espaços culturais envolvidos. Então, talvez se não tivesse a data, não teria essa oportunidade. E as pessoas que não têm deficiência vão visitar esses espaços que estão aí já com projetos com vistas às pessoas deficientes, né? E também aprendem muito com isso, né? A pessoa que vai lá ver um trabalho que foi feito, nesse caso da virada inclusiva, por exemplo, ela vê ali, poxa, mas é possível uma pessoa cega brincar com o jogo dos 7 erros? Como? Então, aí você tem a oportunidade de falar sobre aquilo, né? Aí tem as peças de teatro, todas com audiodescrição, com interpretação em libras. Então, quem está lá que não tem deficiência e está vendo aquela ação, é muito legal, né? É muito importante. Sim, começa a ampliar a consciência, né, de toda a sociedade. Então, eu acho bem bacana. E uma curiosidade sobre o dia da pessoa com síndrome de Down, né? Dia 21 de março. É por conta dos cromossomos. Aí eu acho que você pode até falar com mais... Quer falar sobre isso? É da trissomia 21. Isso. Que ao invés de ser dupla, é trio, né? São 3 cromossomos. Então, fica 21 do 3, né? O cromossomo 21, que são 3 ao invés de um par. Também, só que já tem bastante anos atrás, né? Então melhorou bastante, porque quando eu falo que eu sou mãe de uma pessoa com síndrome de Down com mais de 30 anos, na minha época não tinha isso, quase ninguém olhava. Quase ninguém sabia o que é síndrome de Down. Entendeu? Era muito difícil. Mas mesmo assim já estava melhorando, na época da Fernanda já estava melhorando, mas eu já sabia que na Espanha tinha pessoas, naquela época, Fernanda pequenininha, eu sabia que na Espanha já tinha escola inclusiva. E nós não tínhamos, que não era tão escondido assim, entendeu? Então, depois que passou a falar mais, a mostrar mais, aí eu acho que eles tiveram muito mais oportunidade. Veio a lei, hoje em dia tem uma lei que se você não botar a escola, o pessoal vai preso, tem que aceitar na escola, né? Então, existe essa lei, espero que não tire. Então, isso já melhorou, entendeu? Para todos. E enquanto que quando não tinha data, ninguém sabia. Ninguém queria saber. Era aquilo que a psicóloga falou na minha época. Se puderem passar pelo outro lado da rua, vão passar para não ver sua filha. Então, mostre a cara dela. Você tem que mostrar ela para a sociedade, para poder a sociedade aceitar ela. Vocês vão ter que me engolir. Eu acho que é isso que todo mundo já falou aqui mesmo, visibilidade social, né? Pensando no contra principal, né? Entre prós e contras. A perspectiva que a Vanessa traz de não aquele movimento a um dia do ano. Então, só se fala de síndrome de Down em 21 de março? Não. Só se fala de autismo 2 de abril? Não. É uma coisa que acontece, que é orgânica, que está ali na sociedade o tempo todo. Esse seria um ponto contra. Mas o ponto a favor também seria que em outras sociedades pode funcionar de outra forma, mas no Brasil a gente tem uma questão de signo, de símbolo muito marcado, né? Uma data comemorativa é uma coisa importante ainda, onde as pessoas têm escolas que marcam seus projetos anuais apenas em cima das datas comemorativas. Então, tem várias questões, eu tenho muitas questões sobre isso, não trabalho com essa perspectiva, mas a data no Brasil ainda é algo importante. Então, o símbolo também é uma coisa importante. Então, talvez, olhando pela perspectiva aqui apresentada na mesa, eu nunca tinha amadurecido essa ideia, eu comecei a pensar que a partir da fala de vocês, sim, acho que de um modo geral a data é para mostrar para o outro, para as pessoas que não têm deficiência, colocar isso numa vitrine. Olha só, isso está acontecendo, tem pessoas também que estão nesses grupos, e como é que a sociedade vai se comportar? Vai continuar agindo como se essas pessoas não existissem? Como que vai ser a resposta social a essas questões? Então, acho que a marcação da data pode ter, sim, suas vantagens, seus pontos positivos para mostrar para a sociedade, porque a mídia se mobiliza mais, os movimentos também se mobilizam mais,
Por exemplo, eu participei recentemente de uma semana no SESC, um fórum de conversas sobre autismo, agora no mês de abril. Então, algumas instituições se movimentam a partir de uma demanda. E qual foi a demanda do mês de abril, por exemplo? Autismo, falar de autismo. Então, pode ser que sim, que seja uma forma de mexer com as instituições. Toda forma de amor vale a pena. Sim. De amor, foi o que eu falei, né? Sem ser coitadinho, tendo amor. Repensando, realmente é bem isso. Bem isso, de toda forma. Se é a forma que ele consegue evidenciar... Fala aqui no microfone. Se é a forma que se consegue evidenciar, então ok, né? Porque realmente... E olha que interessante, né? Estamos aqui, eu com um pensamento, cada um com seu pensamento, e no final eu mudei até a minha forma. Não, eu não acho que é necessário. Mãe não é mãe só... Não, porque quando você olha e você pensa que realmente é o que a Bafim falou, que o movimento todo acontece, toda a mídia está olhando para ali, toda a informação. E aí você começa, sei lá, de manhã, 7 horas da manhã, você sai de casa, você ouve no rádio. Aí na hora do jornal da tarde, você vai ouvir. No programa daquela moça lá, vai falar. E de noite vai falar, e de noite vai falar. Aquele dia inteiro falou, e você já olha assim na rua e você vê. E ali, olha, aquela escola ali tem isso. E ali, esse teatro aqui... Audiodescrição. Não, teve um evento aí que eu ouvi que a audiodescrição é para cego. Ah, mas tem Libra também. Que ele nem sabia o que era, nem sabia o que se tratava. E ele vai ouvir por quê? Mas ficou, né? O dia inteiro, naquele dia ali, foi se falado sobre aquele tipo de deficiência. Então, a gente tem que, sim, agradecer e comemorar os dias que todos falam sobre a gente. Então, gente, o microfone dando várias voltas aqui, tá uma beleza. Gente, é o seguinte, é óbvio que a nossa conversa daria muito mais coisas pra gente falar, mas pedir para vocês fazerem considerações. E um pouco pensando, fiquei me lembrando de coisas, assim, simples, que parecem simples, mas, assim, até de você pensar, são conquistas também, pequenas conquistas que às vezes não se valoriza. Só se você, por exemplo, fazer uma prova e se inscrever para algum concurso, aí tem ali aquele itemzinho que você marca. Você é portador de alguma necessidade especial? Houve tempo que nem eu perguntar e nem pensar se você era ou não era, problema seu, nem faria avaliação, não daria, ninguém estava dando trela para isso. E agora você já tem um item lá que você pode selecionar, você pode fazer avaliações diferenciadas, dependendo da questão que você tenha. Então, assim, pensando que para a gente não sair sempre... A gente, às vezes, sai com uma visão muito negativa das coisas e pensar que também tem... óbvio que temos que avançar e não deixar a coisa ir para trás, mas pensar que tem muita coisa que já aconteceu, né? Então, queria pedir para que vocês deixassem uma mensagem final e também divulgar o trabalho de vocês, que eu sei que todas vocês estão envolvidas em vários trabalhos super bacanas, né? Agora eu vou passar para o lado de cá para desenrolar um pouco aqui embaixo, né? Quero agradecer a oportunidade, uma tarde de muita reflexão. Aprendi muito aqui, só de sentar do lado da mãe da Fernanda aqui. Qual o nome? Obrigada. Maria do Carmo. Só de sentar ao lado da Maria do Carmo, assim, aprendi muito. Marina, que trabalho, Marina. Obrigada. Fernanda, né? A Fernanda é artista. Vanessa, aprendi demais, agradecer demais essa oportunidade de estar aqui, falar como mensagem, assim, que somos quem somos, as pessoas são diferentes, então a gente não está falando só de deficiência, a gente está falando de diversidade, somos sempre diferentes, cada um é único, então compreender o outro, ouvir o outro, também é sempre muito importante. Como eu estou aqui, de alguma forma, representando mães de pessoas com alguma necessidade especial, aceitar os seus filhos, se colocar em luta, sair do papel, muitas vezes, de vitimização do porque comigo e pensar, vamos lá, o que eu tenho que fazer agora. São questões que eu gostaria de ter ouvido muito cedo para poder agir mais cedo sobre isso. E é a minha mensagem, né? Eu trabalho... Além de trabalhar aqui na universidade, eu tenho porque nossa vida não para, além de ser mãe do Davi, eu tenho um blog de estudos e escrita acadêmica, né, mais voltado para pós-graduação, suavidaacademica.blogspot.com, que é um projeto paralelo à universidade, onde eu acredito que
escrita é poder. E quando você desenvolve a sua própria escrita, você se coloca no mundo de uma maneira mais empoderada, com mais propriedade das ideias que você mesmo desenvolveu. Então, eu tenho esse projeto que o Davi me ajudou muito. Na verdade, esse projeto nasceu do Davi. Eu comecei a pensar, quando recebemos o diagnóstico do Davi, eu comecei a pensar, havia dúvidas se Davi conseguiria estudar numa escola regular. Então, eu comecei a pensar, como é que eu vou estudar com o Davi? Como é que vai ser? E se ele precisar de apoio, como é que eu vou fazer? E aí eu comecei a estudar mapas mentais para trabalhar, assim, sabe aquelas surtações de mãe que você não sabe exatamente por quê? Então, a primeira técnica de estudos que eu aprendi, que foi mapas mentais, foi por causa do meu filho, que tem autismo. Então, tudo começou pelo Davi. Davi me apoia muito, me ajuda muito, é um doce, uma pessoa maravilhosa. E dizer que isso, somos múltiplos, ao mesmo tempo que eu tenho um blog de estudos, eu estou aqui na universidade, tenho um filho com autismo, e sou mãe, e tenho um monte de coisa para fazer, igual todo mundo aqui. Somos múltiplos, somos muitos, e temos que formar uma rede de apoio e fortalecimento. Obrigada. Deixa eu só uma coisa rápida, eu não posso deixar. E Davi, estamos esperando você em breve aqui na UERJ. Quando terminar no CAB, você será bem-vindo, claro, né? Ele já é aluno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esperamos ele aqui no campus de Maracanã. Eu quero agradecer também de coração ao convite da equipe para estar participando dessa roda de conversa tão enriquecedora, né, com tantos comentários maravilhosos aqui. Conhecer essas colegas tão incríveis também foi um prazer. Muito obrigada ao Marcelo, a Laís e a todo mundo que colaborou para esse momento. Quero me colocar super à disposição aí também de quem está nos assistindo, para, se quiser fazer comentários, perguntas, me trazer sugestões, pode me procurar nas redes sociais, porque eu acho que é isso que faz o nosso trabalho crescer e evoluir, né, a partir do que os outros comentam, né, porque o nosso olhar é um tanto limitado. Então, o olhar do grupo, da sociedade, é que faz com que a gente vá trabalhando num caminho de evolução e de aprimoramento, né? Então, podem me localizar pelo Instagram, pelo Facebook, site, enfim. O nome da minha empresa é Inclua-me, Arte e Cultura para Todos, e meu nome é Marina Baffini de Castro. Então, fica fácil aí localizar, e eu estou super aberta para qualquer tipo de questão que a gente possa vir a desenvolver juntos. E também, falando um pouco de espaços culturais, às vezes tem aquele bloqueio. Nossa, mas um investimento para isso deve ser um absurdo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, o governo não manda verba, todas essas questões que a gente sabe. E isso também é uma mitificação que foi colocada e que nem sempre é real. Às vezes, com pouco, a gente consegue fazer muito. Dar um passinho por vez, né? Uma coisa que vai gradativamente se aperfeiçoando, e a gente pode começar por uma roda de conversa que já vai trazer algum conhecimento, uma coisa menor que vá crescendo, e sempre de acordo com aquilo que o espaço pode investir. O que a gente não pode é fechar as portas para essa demanda que é urgente, né, e está emergindo aí com toda a força. Então, é isso. Eu acho que cada lugar pode sim fazer alguma coisa, seja muito, seja pouco, mas que seja dado o primeiro passo. É isso que eu quero deixar como mensagem aí, que todos possam vir a dar esse primeiro passo. E as pessoas físicas também, né, que se abram para essa discussão e com esse olhar mais sensível a essas questões também. Antes de eu agradecer, primeiro de tudo, eu quero deixar bem registrado aqui. Não sei se vocês viram o Fantástico. Teve o reality show na Expedição 21, que é do meu diretor, Alex Duarte, só com as pessoas com Down. Aí o Fantástico foi lá a mostrar a gente, por causa que a gente fez um teste para quem tem capacidade de um dia morar sozinho. Aí eu fui lá, fiz esse teste e todo mundo participou. Eu fiz o meu primeiro longa-metragem, que é o Promoção 21, dirigido pelo Alex Duarte, que é um excelente diretor. Ele fez uma grande entrevista agora com a filha do Dr. Torzan, que é muito famosa também. E gostaria de agradecer a toda a equipe, a Laís, a você, Luciana, por essa oportunidade. Obrigado por fazer a gente felizes. E eu recomendo que vejam o meu programa especial,
que é totalmente voltado para a inclusão das pessoas com deficiência, que passa todo sábado ao 12h30. Não deixe de ver que eu recomendo, ok? TV Brasil. A TV Brasil, ou canal 8, tem canal 20, a Sky é canal 16, a NET é canal 18. Ou se não, tem a TV aberta, que é o canal 2. Tá? E eu estou há 13 anos. Não posso deixar de falar também. Eu também sou autodefensora da Associação Brasileira da Federação Brasileira da Síndrome de Down. Que o nosso lema é não ficar para trás. Fernanda, eu já participei do programa especial. Eu fiquei muito triste porque eu achei que você fosse na minha casa. Juro que eu achei que... Eu juro que eu achei que a Fernanda era na minha casa, mas ela não foi. Ela não foi. Isso. E sim, agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço ainda mais por essas horas que a gente teve, por mudanças, pelo público que está assistindo. Pode não ser deficiente, ser deficiente, toda forma de informação ela modifica. Seja um livro, seja uma música. Às vezes tu está no metrô e tu ouve aqueles caras que cantam no metrô e tu tá pensando em trocentas mil coisas e tu olha para aquele cara ali e tu começa a pensar sobre a vida dele. Por que esse cara? O que ele faz? E esse momento aqui faz isso, faz você pensar de diferentes formas. Somos 6 pessoas na mesa, se eu não estiver errada. Somos 6 pessoas na mesa com vidas diferentes, com pensamentos diferentes, com posicionamentos diferentes, mas com uma causa igual, que é incluir-se, né? Estar neste mundo todos de forma feliz. E é tão simples, parece simples quando a gente fala, né? E ela é simples. Não é tão difícil quando se prega. Não precisaríamos de leis extensas, não precisaríamos de regulamentos extensos se as pessoas só tivessem amor uma pelas outras. Eu não ia precisar de multar um cara porque ele botou o carro na calçada, porque o cadeirante ou eu não vou conseguir passar lá. Se ele passar, se passar. Se botar no lugar, eu falo, será que todo mundo vai ter que perder a visão para pensar como eu penso? Será que todo mundo vai ter que ter um filho com Down para pensar como a Dona Maria pensa? Será que todo mundo vai ter que ter um filho com autismo para pensar como ela pensa? Não, a gente não precisa, a gente só precisa olhar para o outro com um pouquinho mais de amor. Pouquinho. E a informação não pode ficar parada. Se você, né, a gente tem contato com a informação, tem que passar. E hoje o poder das mídias sociais é esse. Que esse nosso programa seja replicado trocentas mil vezes, que muitas pessoas vejam, que muitas pessoas repensem e pensem diferente. Porque eu digo que informação não pode ficar parada, é igual água, senão dá dengue. E meu canal tá lá, Cego em Ação, quem quiser dar uma olhada, rir um pouco. Tem um pouco de coisas engraçadas, tem muita briga, muita discussão, mas tem coisas engraçadas, porque vida de cego, gente, eu não vou na rua se não for para causar. Tem que acontecer alguma coisa, tem que me prender em algum lugar, derrubar alguma coisa, empurrar alguém, morder alguém, porque não tem essa, né? A pessoa vive rindo na rua, bate nos outros. Esses dias eu bati no moço e falei, só sorte, eu tô com os dentes recolhidos. Aí ele olhou pra mim assim, não, porque meu marido diz que eu só vivo rindo, quase mordi o senhor. Só vivo assim, só rindo. Quiser, segue em Ação no YouTube. E também eu respondo... Eu digo que eu sou a pessoa que mais respondo projetos de faculdade, né? Todo mundo tem um projeto, vou falar sobre acessibilidade. Quiser, é só mandar lá, procurar lá nas mídias, Vanessa Bruna no Facebook. Que for falar sobre deficiente, sobre a vida do deficiente, eu estou topando. Qualquer coisa, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, foi maravilhoso. Um beijo grande a todo mundo. Outra coisa que eu gostaria de falar, eu queria que me seguissem no meu Instagram, Fernanda Honorato 01, que é o meu Instagram profissional. E também pode me achar no Facebook, tá? Pelo WhatsApp e outras redes. E o meu site, fernandahonorato.com.br. Contatos. Gente, a gente só agradece. Tem uma galera aqui também que está acompanhando. Né? Parabéns pro pessoal que está aqui. E o filhinho da Vanessa, cadê ele? Ele está aí? Vem cá, vem cá. Ele deve estar jogando. Ah, tem que aparecer também, né?
Agradecer também ao filhinho da Vanessa que está aqui com a gente, né? E é isso aí, galera. Acompanhe a gente no próximo programa. Parabéns para todas vocês. E na dúvida, se vocês não souberem como lidar, é só perguntar. O que falta para a gente é comunicação. E é para isso que a gente está aqui, para se comunicar e para ser canais de comunicação. Tá? Até a próxima, gente. Obrigada, pessoal. A gente se encontra na próxima.